Meus caros, eu quero nessa oportunidade falar sobre estudo, dízimo em um cantor da Voz da Libertação chamado Neri dos Santos, conhecido daqueles da década dos anos 2000, 2010. Creio eu que esteja ainda na IPDA, não sei dizer se sim ou se não, pelo menos até 3, 4 anos atrás estava. Gravou um CD, ele esteve na minha cidade, falei pessoalmente com ele e me disse algumas coisas que eu vou compartilhar aqui, interessante para reflexão. Não é crítica da pessoa dele, já digo de antemão, e sim é uma exortação que ele deu para mim e para um primo meu, isso numa fala, e numa outra fala referente a alguma coisa que eu não sabia e que na época até fui meio que contra ele, assim, pensamento, não dizendo, e depois eu revi meu pensamento. O primeiro ponto que eu quero salientar é referente ao estudo. Isso que ele disse para nós foi em 2008. Na época eu tinha desistido do 3º ano do 2º grau, até porque eu estava em tratamento, questão psiquiátrica, vamos dizer assim. Não que eu fosse para o tratamento, mas eu precisava relaxar um pouco a minha mente. E eu desisti naquela ocasião. No entanto, no próprio ano de 2008, eu já estava fazendo o supletivo para acabar com aquela série, ou com aquele 3º grau. Na realidade, 3ª série do 2º grau. 3º grau é faculdade. E ele falou sobre o estudo para meu primo, que queria seguir carreira como um pregador, como pastor, como evangelista. Não, eu vou estudar para ser um pregador, eu não quero saber de estudo secular, eu não quero saber de muito estudo e nem mesmo do estudo da teologia, porque é pecado. Esse meu primo dizendo para ele. E ele disse, não, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão. Não fique esperando por igreja, não fique esperando por religião, não fique esperando alcançar algum cargo para ter algum salário, porque não é fácil. E esse meu primo achava que era coisa do Neri, ou que o Neri mesmo estava um pouco enraivecido com a instituição, estava falando aquilo. Esse primo meu, inclusive, foi para a África. Eu não me recordo se foi antes dessa fala com o Neri ou foi depois. Ele ficou um mês em várias cidades e até nações ali da África, Cabo Verde, ficou também em Moçambique, em Angola e outras mais que eu não me recordo agora. E nesse dia, era um sábado, nós estávamos falando com o irmão Neri e logo iríamos subir para o monte. Até fizemos um lanche reforçado ali. E ele falou isto, depois meu primo falou comigo dizendo o seguinte, eu acho que o Neri está um pouco revoltado, porque agora estudar, essa coisa de estudar, não sei não. E eu disse inclusive, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou estudando, eu quero encerrar o 2º grau. Isso tanto meu primo para o Neri. E é isso que a gente tem que analisar. Muitas pessoas foram educadas equivocadamente para não estudar. Estudo é canseiro enfado, estudo é vaidade da carne, é canseira da carne. Lê do engano, você tem que ter uma profissão. Paulo tinha uma profissão. Ele não vivia de dízimo e oferta. A maioria, ou se não quase todas as igrejas, eu sei que tem outros que não são assim, eles vivem de igreja. Inclusive, o próprio pastor de uma conhecida, ele não vive, fiquei sabendo, de dízimo. Ele é pastor de uma denominação, mas não vive disso. Então, quer dizer, tem, eu diria até que algumas, mas a maioria ainda continua com esse sistema perverso de ficar vivendo de dízimo ofertas. Até a própria Igreja Católica está equivocada nessa parte, apesar dos padres não ostentar tanto luxo, mas lá por trás eles têm sim altos luxos, haja vista que quase tudo da Igreja Católica está no nome deles.
porque muitos gostam de falar dos evangélicos, mas os católicos, não digo os católicos, digo os padres, as autoridades católicas também são bastante avarentas, né? Tem lá a sua teologia da prosperidade interna, entre aspas, fingindo de ser pobrezinho, franciscano. Vai ver o que eles têm. É rádios, é TV no nome deles, é aluguéis de estabelecimentos que pertencem à Igreja Católica, estabelecimentos comerciais e por aí em diante. Mas isso tudo é fora da palavra de Deus. Por quê? Deus mostra a sua palavra que não é para nós nos enriquecer com o dízimo e as ofertas do povo, principalmente o povo paupérrimo. É assim para a gente pegar essas ofertas, se formos pastores, e distribuirmos para as pessoas necessitadas, inclusive dando dízimo e usufruindo do dízimo. Isso as igrejas não pregam. Se eu dou R$100 no meu dízimo, eu tenho que usufruir também de uma parte desse dízimo. Esse dízimo não é simplesmente para dar, a Deus dará, ou deixar lá, de Deus, é o gasofilácio de Deus. Não, não, não. Não venha com essa. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa de dinheiro. E aí que eu entro na questão do dízimo. O Neri nos revelou uma coisa que nós não sabíamos na época. O quanto ganhava um cantor da Voz da Libertação, isso em 2008. Ele mostrou, inclusive, o Olerite. Ele ganhou R$10.000 na época que gravou aquele CD, e segundo ele, já estavam vendidas mais de 100.000 cópias de CD. Imagina, a igreja com mais de 100.000 cópias de CD ganhou 1 milhão e pouco, porque vendia R$15. E ele só ganhou 10.000. Na época eu era cego, defendia tudo que o missionário dizia, achava que eles, os cantores, que eram avarentos, porque o missionário vendia essa ideia. Mas os seus familiares, se eu não me equivoco, não ganhavam simplesmente 10.000. E tem um detalhe, não era ganhar 10.000, na realidade era 9.000, porque tinha que dar o dízimo do 10.000. E era mostrado ali no próprio Olerite, tá, que a igreja já descontava os R$1.000 que dava do dízimo dos 10.000. Ele mostrou aqui, irmãos, eu ganhei na realidade 9.000, porque 1.000 já ficou pro dízimo. Claro, foi bom conseguir comprar um computador para minhas filhas, porque ele cuidou das filhas, era praticamente um pai solteiro separado, vamos dizer assim. Tem outras coisas que eu não quero falar aqui sobre a vida pessoal dele. Meu interesse aqui, o foco aqui é a questão bíblica, sobre o estudo, e agora estou falando sobre o dízimo. Então ele mostrou para nós. E ele até disse, eu gosto mais da irmã Ireni do que propriamente missionário, porque eu até pedi para ele, depois pedi para a irmã Ireni, ela ficou de ver, para aumentar um pouco mais a própria renda, vamos dizer assim, o dinheiro para gravar o CD, porque ele tinha 2 adolescentes, acho que na época que ele gravou elas eram adolescentes, as filhas dele, para sustentar. E aí eu entro exatamente no que eu queria falar referente ao dízimo. Vocês acham certo? O camarada trabalhou, ganhou um preço irrisório, eles lucraram 1.500.000, se foi realmente vendidas 100.000 cópias. Ele ganhar apenas R$9.000 na realidade, porque 1.000 já foi dado de dízimo. A igreja lucrou 1 milhão. E para onde foi esse 1 milhão? Será que foi para a evangelização? Será que foi para a despesa da própria instituição, no sentido missionário, de evangelização, coisa dessa natureza? Por que não dá 10.000 integral para ele? Se é que é 10.000, é 10.000. Então dá 11.000, já desconta 1.100, mais ou menos, de dízimo. Então dá 11.100 para ele, para que ele fique no mínimo com uns 10.000 integral. Eu creio hoje que esteja até mudado, que seja até um pouco mais de 10, deve ser 15, porque era 2008. Mesmo assim, 10, 15 é pouco. Um monte que eles ganharam e ganham vendendo com cópias. Para vocês terem uma ideia, até hoje eles ganham daqueles cantores antigos, como Dito do Evangelho, como de tantas outras duplas antigas, que praticamente esses cantores morreram pobres.
É algo a ser analisado. E também, geralmente aqueles que tinham arrego com eles, ou que eram chegados muito a eles, e bajulavam a família, o missionário, é que conseguiu gravar. Os outros que tinham até certo dom para gravar, não gravavam. Outros que não tinham dom algum, ou que cantavam só letras para idolatrar o missionário, IPDA, gravavam. Aqui é uma crítica minha. Então, meus caros, desse bate-papo, foi até bastante produtivo, muita palavra de Deus foi falada, e muitos ensinos ele passou, achei até interessante, principalmente essa questão do estudo para mostrar para nós a realidade, que aquela vida de missionário evangelista não é muito como se ventilava, glamorizada, a não ser para os proprietários de igrejas, para os donos, mas para aqueles que vão fazer missão é bastante dificultosa. E o meu primo achava que era tudo fácil, eu vou ganhar, tal, na oportunidade, me parece, quando ele foi para a África, ganhava R$1.000. No entanto, não era só aquilo. Aliás, perdão, acho que lá ele ganhava um pouco mais. Foi uma vez que ele dirigiu uma igreja que ganhou R$1.000. O correto é a pessoa ter uma profissão, se virar, e as despesas da igreja serem pagas a partir da transparência. Como assim? Você mostra, ó, a igreja gastou tanto de internet, de luz e água, irmão, tem alguém aqui para contribuir? Vamos fazer uma vaquinha aqui para pagar as despesas? Assim. E todo mundo fazendo de graça. Agora o que não dá é você trabalhar de modo voluntário, como a gente, como obreiro, tinha que assinar um termo de voluntariado, para ele estar ganhando com as almas que nós ganhamos, entre aspas, com a pregação que nós fazíamos para trazer membros para a instituição, que traziam dízimo, que era aproveitado pelos grandões. É quase que, com todo respeito, é uma grande realidade, uma pirâmide gospel, que você só dá e não recebe nada. Muitas igrejas têm virado isso, uma pirâmide gospel. Promete bênção, vitória, que às vezes não vem coisíssima nenhuma, e se vem é da fé da pessoa, não é porque ela deu o voto ou deu oferta. Nós fomos muito enganados nessa parte, porque outrora eu não pensava assim, eu pensava como muitos que vêm aqui me criticar, cegos, alienados. Outrora eu era até contra os cantores da Voz da Libertação que reclamavam do pequeno, vamos dizer assim, cachê, ou melhor dizendo, salário deles, remuneração deles. E tinham razão, parando para analisar, porque os outros ganhavam muito mais, né, da própria família, eles ganhavam pouco. Claro que ganhar, tipo, outras gravadoras é meio complicado, e aí mostra um interesse mercantil. Agora, por outro lado também, não podemos ir para um outro extremismo, do ponto de não ganhar nada, trabalhar de graça. Não, porque é de graça. É de graça e a igreja ganha. Mas é para a obra de Deus. Será que é para a obra de Deus ou para os proprietários da igreja? Porque a obra de Deus são pessoas. Pessoas necessitadas sendo ajudadas. Eu duvido se um desses cantores que ajudou bastante a igreja a crescer, ficar desempregado, vocês vão dar lá uma prebenda para eles, uma ajudinha, vamos dizer assim. Dificilmente. E essa era a queixa do Neri dos Santos, que tinha filhas para cuidar, queria um pouquinho mais, e parece que não deram. Ele ficou meio que incomodado com essa situação, dizia que a culpa seria do missionário, que era sempre que dava a canetada. E na época até eu fui um pouquinho assim contra ele, mas na questão do estudo de razão a ele. E agora eu vi que eu percebi que eu era realmente cego nessa questão da própria remuneração dos cantores. Então foi aí a manifestação, um comentário, para a gente aprender a ser equilibrado, que dízimo não é de modo obrigatório, que é para ajudar os necessitados, que você pode usufruir, e que é importante sim você estudar, seja a palavra de Deus, e ter uma profissão no mundo secular para você se manter, porque a igreja, ela não mantém todos, só mantém a elitezinha dela, a familhinha que é proprietária dela, né? Então, utilizando assim até uns termos mais genéricos e eufemistas, irônicos, vamos colocar também, para você ter ideia. Todo mundo trabalha para eles ficar lá sustentando carrões, mansões, iates, vida, até contrário à palavra de Deus. Mas eles ganham o dinheiro do dia, eles são obrigados a ganhar. Agora nós não podemos ganhar nada. Quando que a palavra diz que o obreiro
tem sim o seu direito de ganhar um salário. O obreiro é digno do seu salário. Abraço e até a próxima.